A todos os irmãos, amigos, a minha saudação com a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, segunda-feira, estamos mais uma vez aqui pelo Facebook para meditarmos na Palavra de Deus. E desde já, convido você para participar conosco. Se possível, pegue a sua Bíblia, leia os textos que estaremos aqui meditando, estaremos lendo, acompanhe. E que o Senhor Jesus possa falar em cada coração. Evangelho de Lucas, capítulo 18, no versículo 8. Vamos estar meditando, principalmente aqui a parte B do versículo. Lucas, capítulo 18, no versículo 8. Esperamos que o Senhor Jesus possa abençoar a sua vida, o seu lar. E desde já agradecemos a tua participação, todos os irmãos, amigos que têm participado conosco, compartilhado, deixado a sua mensagem. Que o Senhor Jesus possa abençoar a sua vida. E você pode estar participando. Deixe de comentar. Se quiser também, estar deixando uma mensagem, pedido de oração. Na medida do possível estaremos aqui sempre lendo, ainda que na hora da transmissão eu não consigo ler as mensagens, mas posteriormente estamos lendo. Tem o André que sempre nos auxiliado aqui, a esposa está sempre acompanhando, atenta aos comentários, aos pedidos de oração também, e estamos prontos sempre para poder ajudar. E alguma dúvida que tiver, você pode estar também deixando a sua mensagem. Evangelho de Lucas, capítulo 18, no versículo 8. E hoje acabamos de receber a notícia, que o Senhor recolheu o pastor Elvio. Que o Senhor Jesus possa confortar o coração, nossos sentimentos, aí a todos os familiares, amigos, a igreja do Senhor ali na cidade de Iturama, onde o pastor Elvio atendia. Que o Senhor Jesus conforte o coração de todos os familiares, os irmãos, os amigos, os companheiros. Pastor Elvio que há anos, estamos aí lutando nesta obra. Que o Senhor Jesus possa confortar os corações, que possamos não estar dizendo um adeus, mas até breve, porque quando o Senhor vier, possamos nos encontrar na cidade celestial. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 8, nos diz assim: Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Essa pergunta que o Senhor faz. O Senhor Jesus falando aqui a respeito de ser persistente, de buscar ao Senhor, e aí ele faz uma pergunta. Se nós olharmos o versículo 7, ele diz: E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Às vezes para nós parece que a palavra ou que a resposta de Deus é tardia, mas ele responde que o versículo 8: Digo-vos que depressa vos fará justiça. Deus é aquele que ouve, mas eu gostaria de analisar um pouco com os irmãos aqui a parte B do versículo, quando diz: Quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Uma pergunta que se faz. Se nós olharmos no decorrer da história, nós vemos que nos dias de Noé, apenas 8 se salvaram. Andando um pouco mais na palavra, nos dias de Sodoma, apenas 3. E aí o Senhor pergunta: será que ele vai achar fé? E eu gostaria que você olhasse e perguntasse para si mesmo: o Senhor achará fé em mim? Como está a minha vida diante de Deus se o Senhor me chamasse hoje? Se a volta do Senhor fosse hoje? Se a volta do Senhor fosse nesta noite? Como está a tua vida? Está preparado para entrar na cidade celestial? O Senhor, uma ocasião, contou uma parábola que nós encontramos lá no Evangelho de Mateus, capítulo 25, falando a respeito de 10 virgens que estavam juntas. E diz a palavra que todas tosquenejaram e adormeceram, tardando o esposo. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor:
aí vem o esposo. Saí-lhe ao encontro. Porém, apenas 5 estavam preparadas para ir ao encontro do esposo. Tinha azeite nas suas lâmpadas. As suas lâmpadas estavam iluminando bem. Tinha azeite nas suas vasilhas. E eu pergunto a você, como está a tua lâmpada? Como está a tua visão espiritual? Porque o que é a lâmpada? Salmos capítulo 119, versículo 105, nos diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. É viver pela fé. É viver à luz da Escritura, porque a fé não é cegueira. A fé é alicerce, é base. Porque Hebreus capítulo 11, nós encontramos lá no versículo 1, que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, é a prova das que se não vê. Um fundamento é um alicerce. Então a fé é a raiz do cristão, quando ele se alicerça em Cristo, quando ele está firmado em Cristo, que o vendaval, a tempestade não derruba ele. É aquele que não para no meio do caminho, mas aquele que se enche da graça de Deus. É aquele que mesmo em meio a tempestades e dificuldades, ele ergue a cabeça e continua avançando. Fé não é uma palavra para discursos que possa mexer com o emocional. Fé é muito mais do que propaganda. Por isso, nosso amado irmão Tiago escreve dizendo lá que a fé sem obras é morta em si mesmo. Então a fé, ela é expressa através das nossas obras. Não basta dizer eu tenho fé, mas a fé é que nos faz vencer quando somos afrontados ou quando tem dificuldade, quando a tempestade vem, e nós permanecemos porque temos alicerce, porque estamos enraizados em Cristo. Louvado é o nome do Senhor. E a pergunta que o Senhor faz: porventura, diz aqui, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Vamos fazer uma análise. Prezado irmão, amigo, é momento de nós analisarmos a nossa vida, como nós estamos diante de Deus. Estamos revestidos do poder de Deus? Estamos na obediência da palavra? Estamos vivendo na santificação? Estamos vivendo, buscando a cada dia a paz? Como o escritor aos Hebreus nos diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se o Senhor voltasse nesta noite, como Ele ia te achar? Como Ele me encontraria? É momento de nós pensarmos, de nós refletirmos. O Senhor faz um alerta aqui, ainda no capítulo 12 do Evangelho de Lucas, no versículo 20, dizendo: mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Esta noite pedirão a tua alma. Se nesta noite o Senhor te chamar, se nesta noite o Senhor levar a igreja, se nesta noite for o último momento, o que tens preparado, para quem será? Será para aqueles que ficam? Será os tesouros desta terra? Será as riquezas deste mundo? Ou será a vida eterna em Cristo Jesus? Aonde você tem ajuntado tesouros? Aonde está o teu coração? Quantas vezes criamos tantos obstáculos para não estar na casa de Deus? Tantos obstáculos para não cultuar, tantos obstáculos para não participar das atividades, tantos obstáculos para não nos encher da palavra de Deus. Passamos tempo, criamos tempo para tantas coisas, para ouvir coisas que não convêm e muitas vezes que não edificam a nossa alma, e não temos tempo para ler as Escrituras, para orar, para meditar na vida espiritual. Nos alimentamos de tantas coisas infrutíferas e deixamos de nos alimentar das coisas espirituais. Será que assim se fortalece?
Será que assim a tua fé é crescente? Será que assim a tua fé é avivada? É certo que não. Porque nós vivemos daquilo que nos alimentamos. Quem se alimenta das mazelas da vida, é disto que vai viver. Quem se alimenta da murmuração, só vive murmurando. Mas quem se alimenta da palavra de Deus, da graça de Deus, ele se enche do poder de Deus. Louvado é o nome do Senhor. Então, se nesta noite, o Senhor falando a respeito de um homem que tinha muito tesouro, que conseguiu conquistar muita coisa, estava tão preso às coisas materiais, que ele disse: eu tenho em abundância, que eu farei? Eu vou derrubar o meu celeiro, eu vou fazer um celeiro maior, e vou dizer: descansa minha alma, porque tem bastante. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Será para a eternidade? Será para a vida em Cristo Jesus? Ou será para que alguém fique brigando por tua herança? O que tens preparado? A nossa maior preparação deve ser para encontrar com o Senhor Jesus. Assim como o Senhor, uma certa ocasião, enviou a palavra através do profeta ao povo de Israel, dizendo: prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. É tempo de preparação, é tempo de buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. É tempo da nossa fé ser aumentada, ser crescente, a nossa fé estar firmada realmente em Cristo, uma fé viva, não uma fé nominal, não uma fé de propaganda, de discurso, mas uma fé viva. Louvado é o nome do Senhor. O que é que você tem preparado? No Evangelho de Lucas, o Senhor nos alerta ainda no capítulo 17, no versículo 26 em diante, ele nos diz assim: e como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Então nós temos exemplos. Noé, com a sua família, ouviu a voz de Deus. Estava ali preparado, trabalharam, evangelizaram. O apóstolo Pedro escreve dizendo que Noé foi pregoeiro do Evangelho. Mas o povo não quis ouvir. Não acreditou na mensagem. Acharam que era um absurdo, um dilúvio. A terra será destruída. Isso não vai acontecer. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, viviam a sua vida sem se preocupar, sem dar crédito à pregação do Evangelho, sem dar crédito à preparação de entrar na arca, preso às coisas materiais, não queriam deixar as suas coisas, até que veio o dilúvio e consumiu a todos. E diz o texto da palavra de Deus que da mesma maneira, nos dias de Ló, um outro exemplo, nas cidades de Sodoma, Gomorra, apenas Ló com as suas filhas, que estavam preparados para sair da cidade, que ouviram a voz de Deus, que ouviram a ordem do Senhor para sair e não olhar para trás. Porque a mulher de Ló saiu até da cidade, mas deixou de ouvir a palavra do Senhor, a voz do Senhor, que não era para olhar para trás.
e tornou-se uma estátua de sal, ficou pelo caminho. Quantos que começam até a caminhada, mas olham para trás, focam no mundo, ainda têm o coração preso no mundo. Quantos que estão preocupados com as coisas que ficam, coisas de valor tão pequeno, esquece de preparar-se para algo tão valioso. Imagine, prezado irmão, amigo, se você recebesse uma proposta de um emprego numa grande empresa, uma empresa multinacional, uma empresa que lhe proporcionaria um salário bem alto, acima da média. Você se prepararia para a vaga? Você lutaria para conquistar se tivesse oportunidade de alcançar? Ou simplesmente você desprezaria e diria assim, não, eu faço um biquinho aqui, um biquinho ali, consigo o que comer, tá bom, e eu deixo de lado. Como você se comportaria? É certo que o ser humano, sempre na tendência de conquistas, ele lutaria por algo melhor na sua vida. E quantos que se contentam apenas em migalhas na vida espiritual? Hoje o Senhor falou comigo, eu não preciso mais me preocupar. Hoje eu recebi uma bênção de Deus e já está bom. Sendo que a proposta de Deus é uma vida eterna, um ganho, além de toda a riqueza que o mundo pode oferecer. E você tem abraçado e se preparado para esta vaga? Se preparado para estar diante do Senhor? Quantos presos em tantas coisas materiais. E o Senhor Jesus alerta aqui no capítulo 21 do Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 21, o versículo 33 em diante, ele diz assim: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. O que Deus fala, Ele cumpre. E o versículo 34, ele nos alerta dizendo: e olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez, dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Que dia? O dia que o Senhor te chamar, o dia que o Senhor voltar. Não venha de improviso. É necessário estarmos preparados. Mas diz aqui que devemos olhar por nós, ter cuidado, olhar para a nossa vida, fazer uma reflexão. Você está cheio do Espírito Santo, você tem participado, dedicado a sua vida, trabalhado na obra de Deus, você tem buscado ao Senhor, tem vivido em santidade, tem andado em fidelidade na palavra do Senhor? Olhai por vós. Não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria. Quantos que se preocupam apenas com o alimento material? O excesso de comida, de bebidas, aqui de embriaguez. Quantos embriagados, não pela bebida alcoólica, no sentido literal, mas figuradamente embriagados pela soberba, embriagados pelo poder, embriagados pela avareza, embriagados pela dureza de coração. E tão presos aqui aos cuidados desta vida, preocupado tanto com o material, e fica patinando, porque o Senhor Jesus, ele diz assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas. Quando ele falava ali do sustento, ele falava de vestir, comer, beber, calçar, enfim, e ele diz assim depois: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. Então o Senhor é aquele que pode suprir as necessidades, mas nós precisamos colocar em primeiro lugar o reino de Deus. Não basta falar Deus está em primeiro, se as nossas obras não dizerem isto. E venha sobre vós de improviso aquele dia, porque
Que diz aqui, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Não tem como escapar. Ninguém consegue se esconder diante de Deus. Não adianta, os homens buscam, e nós vemos aí tanto avanço tecnológico da ciência, e agora eles pensando em povoar outro planeta e buscar com foguetes e ir para Marte, para outro lugar, e buscar colonizar a Lua, fazer tantas coisas no espaço, mas ninguém se esconde da presença de Deus. É certo que você pode cavar um abismo, fazer bunkers, fazer lugar de proteção. Quando o Senhor vier, quando o Senhor chamar, não tem como se esconder. E diz aqui que virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. E o Senhor alerta então aqui ainda dizendo, vigiai, pois, em todo o tempo. Como que eu devo vigiar? Diz aqui ainda orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Por que as pessoas não conseguem muitas vezes estar em pé diante de Deus, permanecer alicerçado na fé, revestido, se enchendo, sentindo a graça de Deus? Porque deixa de orar, deixa de buscar, deixa de santificar a vida. Mas o Senhor diz aqui, vigiai, estai atento. Não é tempo de cochear em dois pensamentos, não é tempo de estar focado naquilo que fica, naquilo que passa, mas o nosso alvo é Cristo, louvado é o nome do Senhor, e estar vigilante, estar atento, preparados, porque breve, muito breve, o Senhor levará a sua igreja. E o que tens preparado? O que é que você tem preparado? E diz aqui, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer, evitar os cuidados desta vida, a embriaguez, evitar a glutonaria, evitar o pecado, evitar as contaminações do mundo e estar em pé, permanecer firme, para que a nossa fé não seja abalada, para que a nossa vida espiritual não venha a morrer, não venha a ser destruída. Uma coisa é certa, o ser humano ele tem uma tendência de sempre achar um culpado para a sua fraqueza, para a sua dificuldade, para o seu erro. E isso não é novo, é desde o Éden. Quando o Senhor perguntou a Adão, você comeu do fruto? Você pecou, Adão? E Adão disse, a mulher que tu me deste me enganou. E o Senhor questiona a mulher, por que fez isso? A serpente que me enganou. Então, Adão jogou a culpa na mulher. Olha, a mulher que tu me deste, me deu do fruto, eu comi. A culpa é dela. A mulher disse, foi a serpente, ela que me enganou. Então eu fui enganada, não sabia, né? Embora estando ciente da ordem de Deus. E hoje, as pessoas às vezes deixam de buscar ao Senhor, deixam de estar na presença de Deus e sempre querem achar um culpado. A culpa é do irmão que falou, é da irmã, é do outro que não fez o que eu queria que fizesse, é do outro que não deu atenção, é do marido, é da mulher, é do filho, é do pai, é da mãe, ou é do pastor? Então sempre coloca a culpa em alguém, mas diz a palavra de Deus aqui, que nós devemos ser achados por dignos de estar em pé. Eu preciso ser digno de estar em pé diante do Filho do Homem. Quando o Senhor voltar, eu preciso estar em pé diante dele, estar alicerçado. Então, se nós olharmos lá para o livro de Gênesis, nós vamos ver que nenhum dos três, nem a serpente, nem a Eva e nem Adão, ficaram impunes. Você errou? Não adianta querer achar culpado. Conserte a tua vida com Deus.
Coloque-se diante do Senhor, busque do Senhor, porque Ele é poderoso para perdoar, para purificar. Quando há arrependimento, a conversão, a mudança, nos colocamos diante do Senhor. Ele é poderoso para acender em nós as chamas do Espírito. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Não adianta querer achar culpado, porque diante de Deus não tem desculpa. Então, o conselho da palavra de Deus é vigiai, orando em todo o tempo. Em outro texto diz a palavra vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Que cada um do prezado irmão, amigo, possa guardar a palavra de Deus e faça uma análise na sua vida, como você está diante de Deus. Se o Senhor te chama nesta noite, se o Senhor Jesus voltasse hoje, como você se apresentaria diante dele? Com uma fé viva ou mortificada? Revestida do poder, com as lâmpadas acesas ou se apagando? Como você se apresentaria diante de Deus? Preso aos cuidados desta vida ou produzindo frutos dignos de arrependimento? Que cada um possa responder para si mesmo. E guarde. Prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus. Amém. Que Deus continue abençoando a cada um, continue derramando da sua graça, do seu poder. Vamos orar. Vamos estar falando com Deus e eu convido você para falar com Deus, fazer uma análise se a tua vida está na obediência da palavra de Deus ou se não está. Se você recebeu o nome do Senhor Jesus, anda na sã doutrina, conforme o Senhor ordena, busca, se santifica, se enche do poder de Deus e erga a cabeça, glorifique o nome do Senhor e possa estar em pé na volta de Cristo. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. E se você ainda sente que falta alguma coisa, conserte depressa, toma um compromisso com Deus hoje. Coloque-se diante do Senhor, faça um compromisso com Deus em deixar o pecado, em deixar a vaidade, deixar o engano, santificar a tua vida. E eu não quero dizer para você, olha, procure uma igreja, se você não faz parte, procure uma igreja. Não, procure a igreja que vive a palavra de Deus como ela é. Porque o Senhor Jesus, uma ocasião diz assim, nem todos que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Porque muitos dirão naquele dia, em teu nome nós expulsamos demônio, em teu nome nós profetizamos, em teu nome fizemos maravilhas, e ouvirá do Senhor, apartai-vos de mim que não vos conheço, todos vós que praticais a iniquidade. Então não basta cantar, orar, não basta profetizar, não basta dizer eu faço parte de algum lugar, ou dizer eu sirvo a Deus. Se não andar em fidelidade com Deus, se não andar na sã doutrina, se não viver a palavra de Deus como ela é, ouvirá do Senhor, apartai-vos de mim, que não vos conheço. Mas o meu desejo é que todos possam estar na glória celeste. E aqueles que nos ouvem à distância, que ainda não nos conhecemos pessoalmente, possamos estar preparados para nos encontrar na cidade celestial. Porque a nossa vida aqui é passageira, o nosso tempo aqui é passageiro, mas breve o Senhor levará a sua igreja. Vamos falar com Deus, buscando do Senhor, da sua graça gloriosa. Está orando a favor da Robertinha Brito, né? Tem ouvido a palavra, que o Senhor possa abençoar e iluminar o teu entendimento, para que você possa a cada dia compreender a sã doutrina, as sagradas escrituras e, fortalecida pelo Senhor, poder estar com Ele. Às vezes as pessoas buscam a Deus e parece que é tão difícil servir a Deus, e olha assim, mas é difícil.
eu tenho que deixar isso, a minha maneira de vestir, minha maneira de andar, de falar, a minha vida tem que ser diferente, tem que mudar, porque o Senhor chama para ser luz e a luz tem que brilhar em meio às trevas. O Senhor chama para ser diferente. Malaquias 3 diz: aí vereis a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. Mas nunca se esqueça que quando você entrega a tua vida ao Senhor, o salmista diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. É ele que nos fortalece para andar segundo a sua palavra, é ele que renova, é ele que restaura. O que nós precisamos é estar diante do Senhor, é fazer um propósito com Deus. Se eu pegar um copo e quiser encher ele de água e colocar ele ao lado da torneira, não vai encher. A torneira derramada e o copo aqui do lado não vai encher nunca. Precisa estar exatamente embaixo da torneira. Assim, aquele que quer ser cheio do poder de Deus tem que estar ali na fonte, buscar direto, buscar na fonte, estar em comunhão com o Senhor, e assim vai se enchendo do poder. Então, que Deus continue abençoando. Vamos falar com Deus. Senhor Jesus, te agradecemos, ó Deus, pela tua graça, pelo teu poder, Senhor, pela tua palavra que nós meditamos, Senhor, nesta noite. O Senhor tem falado conosco, tem alertado, e sabemos, ó Deus, que toda a sua palavra tem se cumprido, ó Senhor. Agora te peço pela tua graça, ajuda-nos para que possamos estar a cada dia em comunhão contigo. E aqueles, Senhor, que têm ouvido a tua palavra, aqueles que ainda não estão revestidos do teu poder, aqueles que receberam o teu nome, mas não estão fortalecidos, ó Senhor, e aqueles que receberam o teu nome, mas deixaram a tua presença, aqueles que ainda não receberam a invocação do teu nome, Senhor, desperta a cada um, ajuda, Senhor, para que possa tomar um propósito firme e poder, Senhor, abraçar este evangelho, esta mensagem, e poder estar, ó Deus, preparados para estar de pé diante, Senhor, no grande e glorioso dia. Ó Deus, estenda as tuas mãos, fortalece, Senhor, abençoa cada um que tem dedicado esses momentos para meditar na tua palavra, que o teu Espírito possa falar em cada coração. Senhor, continue abençoando aqueles que estão enfermos, Senhor, como ali o diácono Paulo de Guarulhos. Senhor, abençoa, se lhe apraz, ó Deus, dê saúde, fortalece, Senhor, a sua vida. Ó Deus, estenda as tuas mãos, abençoando também a irmã Neide, Senhor, dando graça, ó Senhor, revestimento do teu poder, ajudando o Senhor nesses momentos difíceis. Ó Senhor, abençoa os demais, ó Deus, que tem pedido as orações, os familiares dos teus servos. Ó Senhor, ajuda e dê, Senhor, a tua graça e o teu poder sobre cada vida. Abençoa, Senhor, ali os familiares, Senhor, do pastor Elvio, que o Senhor recolheu. Dê força, Senhor, dê o consolo, o conforto, ó Deus. Ó Senhor, estenda as tuas mãos. E te pedimos, Senhor, pela tua graça, perdoa, ó Deus, as nossas falhas, nos purifica, Senhor, e reveste do teu poder. Dê uma noite de paz e descanso a cada um, guarda, Senhor, livra de todo mal e ajuda-nos, ó Deus, para que possamos a cada dia andar sob a tua direção. Em nome do Senhor Jesus Cristo oramos. Amém. Que Deus continue abençoando a cada um. Agradeço a todos os irmãos, amigos que têm participado, que têm compartilhado, que têm divulgado a mensagem. Que Deus possa retribuir em bênção sobre a sua vida. Também, se há alguma dúvida, se alguém tiver alguma dúvida com relação à palavra de Deus, pode deixar-nos uma mensagem. Na medida do possível, estaremos respondendo. E convidamos você para participar conosco todas as quartas, sábado e domingo. Nós estamos reunidos ali na rua Ana Marina do Espírito Santo, 263, no Jardim Serrano, aqui em Votorantim, estado de São Paulo. Quarta, sábado e domingo, às 19h30. E você é nosso convidado para estar participando conosco. Esta mensagem também estará sendo disponibilizada ali pelo canal Mensagens Restauradoras no YouTube. Você pode estar acessando lá e ouvindo esta e outras mensagens, também divulgando para aqueles que têm dificuldade com o Facebook, ou aqueles que às vezes não têm Facebook, que possam acessar ali
pelo YouTube e ouvir a mensagem da Palavra de Deus. Que Deus continue abençoando a cada um. Tenham todos uma noite de paz, uma semana de paz, guardada e amparada nas santas e poderosas mãos do Senhor Jesus Cristo. Amém.